A não convencional e alternativa, ou agora tem um termo que se usa mais, integrativa, né, complementar, é um outro nome, seriam essas que não têm um reconhecimento, né, assim, científico. Então, dentro da psicologia tem várias técnicas que assim, até se usam, mas você não tem um reconhecimento, né? A minha depressão, ela é de anos e, na verdade, quem melhorou isso em mim foi a minha própria mentora, minha tia, no caso. Por essa idade, eu já tive uns desenvolvimentos bem diferentes, tipo, as minhas atitudes foram diferentes e tudo. Aí meu pai e minha mãe, eles me levaram para uma terapia e tudo. Minha mãe e meu pai se adaptarem com o meu toque foi bem difícil. Porque não é muito normal a pessoa, tipo, tá chovendo sem parar, a pessoa vai caminhar do mesmo jeito que ela tem que caminhar todo dia. Então demorou muito tempo pra minha mãe conseguir assimilar que não era uma coisa minha, que eu queria, era uma coisa que vinha na minha cabeça. Era um pensamento intruso, que eles falam, né? O escape, na verdade, é uma forma de lidar com ansiedade, né? Então eu estou aqui ansioso, não sei nem porquê, né? E daí eu vou lá e lavo louça, eu vou lá e corro, eu vou lá e vou fazer qualquer coisa. Aí as pessoas são muito criativas, né? Então, nessa hora, ela está lidando com ansiedade, é como se ela estivesse esvaziando um pouco, ela se sente melhor. Então, onde é que entra a terapia aí? Que ansiedade é essa, né? O que é que monstro é esse que está dentro de você aí, que você precisa ir lá e todo dia e fazer alguma coisa para você ficar um pouco mais leve? Então, entender isso é uma coisa da terapia. A válvula de escape, ou essa situação, ela ajuda você a conviver com isso, né? A ficar mais suportável, porque tem hora que é insuportável, né? As pessoas não investem porque acham que não vai funcionar e que está perdendo tempo. E muitas vezes elas deixam de alcançar a liberdade, se a gente pode dizer assim, de se libertar dos medicamentos, e porque não investe, porque não vê o valor. Eu sou Marcos Tasqueto, eu me formei aqui na Unital faz 23 ou 24 anos. Eu trabalho como psicólogo clínico, já dei aula de psicologia, já dei aula de yoga, dou aula de meditação. Legal. E eu me interessei pela psicologia pela prática de yoga. Aí eu fui fazer psicologia, né, e acabei seguindo esses dois caminhos, meio no paralelo. Algumas coisas muito parecidas, algumas coisas nem tão parecidas, né, um com o outro. E hoje em dia eu estou só no consultório mesmo de psicologia. É difícil você ter uma técnica... não é que nem engenharia, né, que você mede lá e está certo. A psicologia é subjetiva, ela é muito mais delicada, esse limite. Mas tem algumas técnicas que são reconhecidamente não oficiais, vamos dizer assim. Então, seriam essas terapias complementares, né, ou não convencionais. E tanto quanto um tratamento médico, um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, eu acho que elas são muito bem-vindas, né, porque elas complementam, elas estão juntas. Então, por exemplo, a prática de yoga ou de meditação, ela casa muito legal com a psicoterapia, porque ali você vivencia coisas que, quando você leva para a terapia, você traz material rico ali, né? E a terapia permite que você perceba mais coisas na sua prática de meditação, por exemplo, que é uma prática super simples, né? Então, não é uma prática da psicologia, mas ela anda muito próxima ali, né? De você se conhecer, de você se perceber. Então, as práticas alternativas, né, complementares, não todas, algumas são um pouco confusas, né? Mas elas são muito bem-vindas, ainda mais se o profissional conhece elas. Então, se você não conhece a meditação, o paciente te conta uma experiência de meditação, você vai ficar achando que, sei lá, né? Que é isso? Quando você trabalha... Eu não tenho essa interferência, né? Tem alguns que praticam, e daí eles trazem alguma experiência, né? Ou às vezes uma experiência um pouco mais espiritual, ou de outras, né? E se você tem abertura, né, isso pode ser muito rico. Então, é legal que um profissional, terapeuta, né, ele tem algum conhecimento daquela prática, né?
Então, que ele saiba um pouco do que está falando. Eu fui lá e fiz reiki, me senti muito bem. Que ele tenha uma noção. O que é o reiki? Sim. Ou que ele fez um tipo de massagem, ou que tomou alguma coisa. Que o pessoal tenha alguma noção daquilo, né? É uma arrogância que não cabe. Então, você tem que estudar, ver o que é isso, o que estão falando ali. E a meditação tem, né, insights muito profundos da mente, do comportamento humano. A meditação é uma psicologia aplicada, né? Só que milenar. Então, universal, né? Não tem só num lugar. A psicologia é uma coisa ocidental, recente, né? Tem um contexto diferente. Então, é legal a conversa desses dois mundos, né? E de vários outros que são dentro desse pacote de não convencional, alternativo. Tá, meu nome é João Pedro Pereira Pinto, eu tenho 21 anos. No momento, eu trabalho por design, eu faço design para a Clínica Gaia. A terapia é um negócio de construir a pessoa, tipo, tá construindo você mesmo. Eles estão querendo desenvolver você melhor e tudo. E eu acho que isso que me ajudou muito. Que eles descobriram, eles notaram que eu era autista e tudo, e eles começaram a construir, tipo, como é que você se sente com isso? Como é que você se sente com aquilo? Você acha que isso é melhor que aquilo? Tipo, você sente uma coisa diferente da outra. E é muita coisa que eu descobri. Isso e a ecoterapia. Eu fazia ecoterapia de cavalo e tudo. E eu não consigo lembrar o nome do meu cavalo, já faz muito tempo, mas eu aprendi controle, paciência, tudo isso naquela terapia de cavalo, de ecoterapia. E eu chegava a andar no lugar de cavalo, chegava a controlar minhas emoções com o cavalo, controlar, tipo, quando eu quero parar, tipo, eu criei um relacionamento com o cavalo. Eu sou o João Gabriel, tenho 22 anos. Atualmente faço curso de produção audiovisual na Unital. Antes fiz administração, já fiz gastronomia. E agora, esperando o que vai ser pra mim. Em 2015, quando eu voltei a fazer terapia, foi por minha vontade. Eu pedi pra minha mãe me levar de volta a fazer psicóloga. Porque eu sempre tive toque e um TDAH mais ou menos acentuado. Mas o meu toque começou a me prejudicar. Eu comecei a fazer o tratamento com a psicóloga para tentar aliviar os sintomas do toque, os pensamentos obsessivos, as ações obsessivas, né? Daí eu comecei a fazer o tratamento em 2015. Fui tendo algumas melhoras e algumas recaídas. Em 2020 foi a pior fase do meu toque. 2020 até 2021, 2022. Agora melhorou bastante, mas ainda tem uns dias que o transtorno é muito forte. Mas foi por esse motivo que eu voltei a procurar psicólogo em 2015. Na verdade, eu sempre achei que eu tinha superstições na minha cabeça. Principalmente quando eu era menor, tipo, aos 14, 15 anos, eu tinha superstição, tipo, eu só vou no jogo do meu time com tal calça, com tal camiseta, com tal meia, com tal sapato. Se eu não for, meu time vai perder. Então, eu já tive algumas coisas com o toque que me prejudicaram muito. Tipo, em 2020, em 20 de agosto de 2020, eu não dormi direito. E uma pessoa ansiosa, quando não dorme direito, fica passando um monte de coisa na cabeça dela. Daí eu pensei, eu não dormi direito porque eu não me exercito fisicamente. Daí eu falei, eu vou começar a caminhar todo dia. Daí eu comecei a fazer caminhada todo dia de 20 de agosto de 2020 até 12 de junho de 2021. Daí eu perdi 16 quilos. Então, meu nome é Cristiane, eu trabalho com aulas de yoga, né, atualmente. Fazem 3 anos que eu dou aula de yoga, tenho 37 anos. E trabalhei durante 14 anos na área financeira, mas aí depois eu decidi mudar. Só que assim, ninguém vai chegar na porta de um estúdio de yoga e vai falar assim, olha, eu queria descobrir aquele olhar que percebe tudo, que vê todas as minhas experiências passando. Ninguém vai falar assim, olha, eu tô com dor nas costas, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Porque é a porta de entrada. É ali que a pessoa vai conhecer. Quando a pessoa começa a entrar em contato com aquilo com frequência, ela vai percebendo que, tipo assim, aquilo que ela foi buscar dor nas costas, claro, aliviou, ela ficou feliz, mas você vai falar assim, putz, é mais. O yoga, quando você pega as escrituras, pega lá os registros, logo, a primeira definição do que é yoga é diminuir as flutuações da mente, ponto, é isso. Então, tudo que você faz visa diminuir as flutuações mentais, agitação mental.
Por quê? Porque esse ruído que fica na nossa mente o tempo todo impede muitas vezes a gente de ver a verdade. E quando você está num pensamento, o seu pensamento ele vai ser sempre sobre alguma coisa que já passou na sua vida ou o que está previsto para acontecer. No momento presente, você não pensa, você só sente. Não existe pensamento sobre o agora. Pensamento é sobre passado ou sobre futuro. Então, quando a gente vem nesse pequeno resumo, nessa pequena frase, que yoga é diminuir as flutuações da mente, todas as técnicas do yoga vão agir para que isso aconteça. Então, aí, como que funciona a questão da saúde do corpo, por exemplo? Como nós temos as posturas físicas, e você vai trabalhar o corpo físico, como consequência, vai melhorar a saúde do seu corpo. É que nem um carro, né? Você pode ter uma Ferrari e deixar na garagem 1 ano. A hora que você for ligar, não vai ligar, porque ela foi feita para estar em movimento. Nosso corpo também. Então, movimentar o corpo, ele vai ser a saúde das suas articulações, muscular, vai ser uma consequência. Pego desse sofrimento de achar, e a mente que traz isso, de achar que aquilo que você está passando é você, e quando na verdade não é. É só uma experiência que você está tendo. E as posturas proporcionam isso, você experimentar aquilo. Então, você está aqui numa postura agora, daqui 5 minutos você está na outra, daqui 5 minutos você já nem lembrou daquela primeira que você fez, você já está na outra, você já está na outra, aí termina, passou. Você não lembra daquela sensação desafiadora que você viveu naquela postura lá, que você achou que nunca fosse acabar. Porque a hora que você está naquela postura, você acha que aquela postura nunca vai acabar. Eu sou psicóloga clínica, psicóloga hospitalar, terapeuta integrativa, mestre em Reiki, massoterapeuta. Atualmente também estou fazendo parte do grupo de mulheres do Brasil. Comitê de São José, a gente visa a orientação e acolhimento de mulheres vítimas de violência. O Reiki ele tem inúmeros benefícios, né? Ele é indicado para pessoas com tratamento de síndrome do pânico, de depressão, de ansiedade, ele ajuda na insônia, como eu falei, traz essa clareza mental, então proporciona um autoconhecimento. Eu costumo falar que é um momento de profunda conexão, né, com você mesmo, de onde você escuta a sua intuição, está em contato com a sua espiritualidade. Então são infinitos os benefícios que o Reiki traz. Faço uma conversa com o paciente, eu explico um pouquinho o que é o Reiki, até um pouquinho do que eu falei lá nas primeiras perguntas. Depois eu escuto um pouquinho dele, né, o que ele está buscando hoje, qual que é a demanda que ele me traz. Depois a gente faz uma meditação, e essa meditação já vai proporcionar um estado de consciência meditativo, um relaxamento. Inclusive essa conversa que a gente tem é muito importante, porque eu posso trazer uma meditação guiada de acordo com aquilo que ele queria trabalhar. Aí depois a gente vai para a aplicação do Reiki, e o Reiki ele pode ser feito tanto individual quanto coletivo, tanto à distância quanto presencial, e tem os mesmos benefícios, né? O presencial, o individual, a gente faz a aplicação através da imposição de mãos, em grupo, que é o que eu atendo mais hoje, né, com os grupos de mulheres, através da próprio símbolo mesmo, né, daquele momento, e online também, a gente coloca ali o símbolo e a pessoa sente. E é muito engraçado que realmente a pessoa sente os mesmos benefícios, sente ali as mesmas coisas que as pessoas relatam do individual. É muito subjetivo o que cada paciente sente também durante a sessão. Tem alguns pacientes que sentem mais o relaxamento, tem uns que sentem, enxergam as cores dos chakras, outros têm muita clareza mental, traz insights, pode sentir formigamento, um calor em algumas regiões. Então é bem subjetivo, assim como não sentir, também não quer dizer a eficácia da aplicação. E como eu falei, a gente não trabalha só no corpo físico, mas também no nosso corpo energético, que é uma energia mais sutil. Meu nome é Pietra, eu tenho 20 anos, eu estou cursando o curso de produção audiovisual na Unital. Eu sou formada em Reiki xamânico. E ele consiste no quê? Ele é transmitido a partir das mãos, das energias das pessoas, por vibrações, porque todos os seres vivos têm vibrações energéticas. As duas coisas, como nós aprendemos, elas andam juntas, tanto a terapia não convencional, que é essa que nós fazemos, como a terapia convencional, que é a partir de medicamentos, clínicas, análises. Eu passo pelas duas juntas, caminhamos juntas nessa transição, porque uma precisa da outra, na verdade. Tanto a parte de conversa psicológica e medicamentos para equilibrar o corpo, quanto a energia vital.
que Reiki é da origem, assim, Rei significa universo e Ki é energia. Então, Reiki no todo significa energia do universo. Energia que você atrai do universo ou da sua própria vida, você próprio é um universo, para si e transfere para outra pessoa como forma de cura e de prosperidade para outra pessoa. Porque, assim, para você aplicar o reiki xamânico ou qualquer tipo de reiki que seja apresentável, você precisa estar bem consigo mesmo. Porque a transmissão do reiki ele é usado a partir de ondas energéticas vibracionais. Se você não estiver bem, se você estiver num dia ruim, se você estiver com raiva, se você estiver triste, se você estiver, de qualquer forma, qualquer sentimento negativado, vai transmitir para a pessoa que está ali querendo tratamento e vai acabar piorando tudo. Porque, assim, a gente trabalha também com os chakras. Os chakras, o que são? São espécies de rodas, que no significado chakra significa roda que gira por todo o nosso corpo. A partir do momento que essa roda está desnivelada, é porque tem algum ponto da sua energia vital, da sua vida, que está desnivelada, está desbalanceada. O que você tem que fazer? Você tem que sentar, você tem que, ou você pega uma pessoa profissional de reiki, você enfoca a energia nesse ponto da pessoa que está em desbalanceio, para ela poder voltar no eixo. Meu nome é Roberta, eu tenho 42 anos. Eu estou no Tantra desde 2008, então 14 anos. A terapia tântrica ela é essencialmente corporal, e por essencialmente eu quero dizer que a cura tem que passar pelo corpo, não tem nenhuma técnica que seja só energética, né? Tudo é através da ativação de processos no corpo. Não recomendaria jamais para qualquer pessoa que esteja tomando medicamentos, por exemplo, falar, ó, não para o medicamento que o Tantra vai te curar. Não, eu acho que tem que ser paralelo, né? Mesmo que a terapia tântrica já tenha fundamentação científica. Tem, porque se trabalha com o corpo, a gente trabalha aspectos de... trabalha nudez, por exemplo, trabalha as reações do corpo. Então, o que o corpo sente, né? Tem reações que são naturais do corpo ao toque, mas existe um medo disso, né? Nós vivemos em uma sociedade cristã, né? Eu falo bastante sobre a naturalidade do corpo e da nudez e das sensações, porém, ninguém é obrigado a vir fazer e fazer o que não quer, né? Então, assim, se você não quer tirar a roupa, a gente vai fazer alguma coisa que não precisa tirar a roupa. Eu acho extremamente importante buscar terapias que olham para o ser humano como um todo, né? Não como você está com dor de cabeça, vou te dar um remédio para dor de cabeça. E o Tantra traz muito isso do todo, da presença. Tem bastante parecido com a filosofia do yoga também, porque nessa questão da presença, da consciência. Então, buscar através do seu próprio corpo, da sua energia sexual, que é a energia de criação. Eu acho, assim, extremamente curador também por isso, porque a gente separa a energia sexual da sexualidade, né? Então, sexo e sexualidade são coisas diferentes. A sexualidade é como a gente vive o sexo. E se a gente não viver bem o sexo, a gente não vive bem a vida. Sim, exatamente. Eu sou fisioterapeuta já há 16 anos e a minha área de atuação sempre foi ortopédica, principalmente voltado para reabilitação e postura. Eu era puramente fisioterapia e migrar para essa parte das energias, para mim, quando eu fui fazer acupuntura foi muito difícil. Porque a gente tem que desconstruir tudo que a gente conhece de medicina ocidental. Ele tinha feito uma artrodese, uma fixação de alguns níveis da região lombar. E ocorreu alguma coisa, eu não me lembro na época exatamente o que foi que ele travou. Ele caiu no chão e, assim, ele não conseguia levantar, era muita dor, muita dor, muita dor. E ele ainda estava com os pontos. Ele só foi caindo devagarinho e deitou. Eu falei, tá, o que eu vou fazer? Eu tenho agulha, você quer agulha? Não, porque tá doendo muito, eu não quero agulha. Eu falei, tudo bem, o que eu tenho aqui além da agulha? Tinha ventosa, não posso.
Está com os pontos ainda. O que que eu vou fazer? Cristal. Peguei a fita crepe e colei os cristais na altura dos chakras e falei assim: olha, agora você fica aí quietinho. 30 minutos, Anita. 30 minutos. Ele conseguiu levantar da posição que ele estava. E o grau de dor tinha caído assim, 60%. Ah, mas é só 40% de melhora de dor. Gente, isso para o quadro de um paciente é assim, fantástico. Aí eu falo para você, só o cristal cura, só o cristal vai resolver o problema daquela pessoa? Não. E também tudo depende daquilo que aquela pessoa tem. Nada é uma receita de bolo, uma verdade absoluta no mundo das terapias integrativas, porque cada pessoa vai responder de uma forma diferente à terapia. Alguns posso colocar o cristal e falar assim, gente, não estou sentindo nada. Não senti diferença nessa pedrinha, eu já ouvi isso também. Já ouvi também. E aí a gente muda a visão. O indivíduo não é só o corpício andando por aí, né? A nossa matéria, ela tem vida, e ela tem vida porque nós somos energia. E essa energia precisa ser harmonizada. Uma energia em desequilíbrio vai causar um corpo doente, uma mente doente. Não tem como dissociar essa tríade para tratar o ser humano. Não dá para tratar só a sua coluna lombar, eu preciso enxergar você como um todo. Essa é a visão tão linda da acupuntura, não excluindo a físio, não, porque é muito importante, é muito rico, a gente precisa disso. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, sim, mas se o energético e o mental também não estão ali andando no mesmo trilho, a doença vai vir. É muito conhecimento, é muita coisa. A gente usa e traz, eu trago muito para a terapia os que são mais fáceis de encontrar. Então, a ametista, ela vai ajudar no processo meditativo. O cristal branco também. Para a garganta, o quartzo azul. Para coisas materiais. Então, a gente vai trabalhar o chakra básico para aquela pessoa ter movimento para se fazer. Então, as pedras mais escuras, vermelhas, e por aí vai. Então, assim, hoje em dia, tem até no SUS agora, né? Começou a ter no SUS também. E apesar de hoje ainda já ter, né, muitos estudos sobre o reiki, muitos artigos falando dos seus benefícios, da sua eficácia. Tem um ex-paciente que é urologista que me manda pacientes dele, por exemplo. Mas até alguns anos atrás, pouco se falava disso. Tratamento complementar com prática de yoga em escolas. Então, começou... Ainda é algo que está se desenvolvendo, né? O reiki chegou no Ocidente, querendo ou não, recentemente, foi por volta de 1938, mais ou menos, inclusive por uma mulher que trouxe. Tem médicos que indicam, tem psicólogos, atendo também um interagente que veio por uma psicóloga. Minha psicóloga me pediu para procurar terapia tântrica. Coisas como a acupuntura, né? Como o Ayurveda, como o Yoga, coisas milenares, né? Como muita coisa do xamanismo. Então, assim, são coisas muito antigas, muito profundas. Há 10 anos atrás, as pessoas mal usavam a acupuntura. A acupuntura nem estava dentro do atendimento do SUS. Hoje a gente já tem algumas acupunturas dentro do SUS, o que é maravilhoso. E eu acabei, assim, tentando quase tirar minha vida por várias vezes, na verdade, mas teve um muito específico. E eu acabei batendo o pé no chão, falando, não, vou procurar terapia, seja ela qual for, eu vou procurar ajuda, vou procurar a convencional, a não convencional, da medicação, a sem medicação, as duas terapias. Eu preciso de ajuda, foi quando eu decidi. Hoje em dia, vamos supor, eu me colocaria assim, num pódio assim, bom pro ótimo, por tantas mudanças acontecendo e sabendo criar um posicionamento onde não existia. Eu acho que o complemento da terapia com a medicação da psiquiatra é o que dá um equilíbrio, porque quando eu fazia terapia sem a medicação, eu demorava muito tempo para ter um resultado. Com a medicação eu comecei a ter os resultados mais rápidos. Eu acho que com todo esse ensino que eu andei aprendendo com o controle, a terapia, descobrimento de si mesmo, tudo, é isso que me desenvolveu melhor. Eu acho que isso que a terapia me deixou mais feliz. Eu consegui me descobrir, consegui conhecer o João Pedro de mim mesmo e eu fico feliz com isso.